Uma imensa luz, quase tão forte como o sol da manhã, brilhava do seu lado esquerdo. Ele não queria olhar. Queria apenas que acabasse rápido tudo aquilo. Numa fração de segundo, recordou a infância, quando lhe contavam das aparições de Nossa Senhora para as crianças. Costumava passar noites em claro, pedindo a Deus que jamais mandasse a Virgem aparecer para ele, porque teria medo, pavor. O mesmo pavor que estava sentindo agora. Olhe o chão, insistiu a voz. Ele olhou para a areia que havia acabado de limpar. E foi então que o braço dourado, brilhante como o sol, apareceu e começou a escrever algo. Eis o meu nome, disse a voz. A tontura do medo continuava. O coração batia cada vez mais rápido. Acredite, escutou a voz dizer. As portas estão abertas por algum tempo. Reuniu todas as forças que ainda tinha. Quero falar, disse em voz alta. O calor do sol parecia restaurar as suas forças. Não escutou nada, nenhuma resposta. 1 hora depois, quando Chris chegou, havia acordado o dono do hotel e exigido que a levasse de carro até lá. Ele continuava olhando o nome escrito no chão. Os dois ficaram vendo Paulo preparar o cimento. Que desperdício de água em pleno deserto, riu Tuque. Chris pediu que ele não brincasse assim. Seu marido ainda estava sob o impacto da visão. Descobri de onde é o trecho, disse Tuque. O profeta Isaías o escreveu. Por que esse trecho? Perguntou Chris. Não tenho a menor ideia, mas ficarei atento. Fala de um novo mundo, continuou ela. Talvez seja por isso, respondeu Tuque. Talvez seja por isso. Paulo chamou-os. A argamassa estava pronta. Os três rezaram uma Ave-Maria. Depois Paulo subiu na pedra, colocou o cimento e pôs em cima a imagem de Nossa Senhora, que carregava sempre com ele. Pronto, está feito. Talvez os guardas retirem quando passarem por aqui, disse Tuque. Vigiam o deserto como se fosse um campo de flores. Pode ser, respondeu Paulo, mas o lugar fica marcado. Será para sempre um dos meus lugares sagrados. Não, disse Tuque. Lugares sagrados são lugares individuais. Aqui foi ditado um texto que já existia, que fala de esperança, e tinha sido esquecido. Paulo não queria pensar nisso agora, ainda tinha medo. Aqui a energia da alma do mundo girou, continuou Tuque, e continuará girando sempre. É um lugar de poder. Juntaram o plástico onde Paulo tinha misturado o cimento. Colocaram na mala do carro e foram deixar Tuque no velho trailer. Paulo, disse ele ao se despedir. Acho bom você saber um velho ditado da tradição. Quando Deus quer enlouquecer alguém, satisfaz todos os seus desejos. Pode ser, respondeu Paulo, mas valeu o risco. Epílogo. Certa tarde, 1 ano e meio depois da aparição do anjo, reparei que minha correspondência trazia uma carta de Los Angeles. Era uma leitora brasileira, Rita de Freitas, me cumprimentando pelo alquimista. No impulso, escrevi de volta pedindo que fosse até Glorieta Canyon, perto de Borrego Springs, ver se ainda existia uma estátua de Nossa Senhora Aparecida, que eu havia colocado lá. Depois que a carta foi colocada no correio, pensei comigo mesmo. Que bobagem. Essa mulher nunca me viu. Foi apenas uma leitora que quis me dizer algumas palavras agradáveis. E jamais vai fazer o que estou pedindo. Não vai pegar um carro e dirigir 6 horas até o deserto, apenas para ver se ainda existe uma imagem. Pouco antes do Natal de 1989, recebi uma carta de Rita, a qual adapto a seguir. Estava escrito: aconteceram algumas coincidências ótimas. Eu tive uma semana de folga do meu trabalho, por causa do Dia de Ação de Graças. Eu e meu namorado, Andrea, um músico italiano, estávamos planejando ir a algum lugar bem diferente. Foi então que chegou sua carta, e o lugar que você me sugeriu era perto de uma reserva indígena. Resolvemos ir.
No terceiro dia, fomos procurar o Glorieta Canyon e encontramos. Era justamente o dia de ação de graças. Foi interessante porque nós íamos bem devagar de carro e eu não vi nada relativo à imagem. Chegamos no final do canyon, paramos e começamos a escalar a montanha, até bem no alto. Tudo o que vimos foram algumas trilhas de coiotes. A essa altura concluímos que não havia mais essa imagem. Quando a gente estava voltando, vimos umas flores nas pedras. Paramos o carro e descemos. Então vimos umas velas pequeninas, que haviam sido acesas, uma borboleta de pano dourada e uma cesta de palha jogada ao lado. Concluímos que ali deveria ser o local onde a santa estava, mas não está mais. O interessante é que eu tenho quase certeza de que não havia nada disso quando eu passei. Tiramos uma foto. Está em anexo. Quando estávamos quase no final do cânion, nós vimos de repente uma mulher toda de branco, com essas roupas árabes, turbante, com uma longa túnica, andando no meio da estrada. Mas foi muito estranho. Como é que ia aparecer uma mulher no meio do deserto? Eu fiquei pensando, será que foi essa mulher que colocou as flores e acendeu as velas? Não vi nenhum carro e perguntei a mim mesma como ela chegou até aqui. Mas eu estava tão surpresa que não consegui conversar com ela. Olhei a foto que Rita enviou. Era exatamente o lugar onde havia colocado a santa. Era o dia de ação de graças, e eu tenho certeza que por ali caminhavam anjos. Escrevi esse livro entre janeiro e fevereiro de 1992, pouco depois do fim da Terceira Guerra Mundial, onde os combates foram muito mais sofisticados que os travados com armas convencionais. Segundo a tradição, essa guerra começou nos anos 50, com o bloqueio de Berlim, e acabou quando o muro de Berlim caiu por terra. Teve vencedores. O império derrotado foi dividido e acabou exatamente como uma guerra convencional. A única coisa que não aconteceu foi o holocausto nuclear. E isso não acontecerá nunca, porque a obra de Deus é grande demais para ser destruída pelo homem. Agora, segundo a tradição, uma nova guerra vai começar. Uma guerra mais sofisticada ainda, da qual ninguém pode escapar, porque é através de suas batalhas que o crescimento do homem se completará. Veremos os dois exércitos. De um lado, aqueles que ainda acreditam na raça humana, que acreditam nos poderes ocultos do homem, e sabem que nosso próximo passo está no crescimento dos dons individuais. Do outro lado estarão os que negam o futuro, os que acham que a vida termina na matéria, e infelizmente aqueles que, embora tenham fé, acreditam que descobriram o caminho da iluminação e querem obrigar os outros a seguir por ali. Por isso os anjos estão de volta e precisam ser ouvidos, porque só eles podem nos mostrar o caminho, e ninguém mais. Podemos dividir nossas experiências, como procurei dividir a minha nesse livro, mas não existem fórmulas para esse crescimento. Deus colocou generosamente sua sabedoria e seu amor ao nosso alcance. E é fácil, muito fácil encontrá-los. Basta permitir a canalização. Um processo tão simples que eu mesmo custei muito para aceitar e reconhecer. Como os combates serão travados, na sua maioria no plano astral, serão nossos anjos da guarda que empurrarão a espada e o escudo, nos protegendo dos perigos e nos guiando para a vitória. Mas nossa responsabilidade também é imensa. Cabe a nós, nesse momento da história, desenvolver os próprios poderes, acreditar que o universo não acaba nas paredes do nosso quarto, aceitar os sinais, seguir os sonhos e o coração. Somos responsáveis por tudo que acontece nesse mundo. Somos os guerreiros da luz. Com a força do nosso amor, da nossa vontade, podemos mudar o nosso destino e o destino de muita gente. Um dia chegará em que o problema da fome poderá ser resolvido com o milagre da multiplicação dos pães.
Um dia chegará em que o amor será aceito por todos os corações, e a mais terrível das experiências humanas, a solidão, que é pior que a fome, será banida da face da terra. Um dia chegará em que os que batem na porta verão ela se abrir. Os que pedem receberão. Os que choram serão consolados. Para o planeta Terra, esse dia está ainda muito longe. Entretanto, para cada um de nós, esse dia pode ser amanhã. Basta aceitar um simples fato: o amor, de Deus e do próximo, que nos mostra o caminho. Não importam nossos defeitos, nossos perigosos abismos, nosso ódio reprimido, nossos longos momentos de fraqueza e desespero. Se quisermos nos corrigir primeiro, para depois partir em busca de nossos sonhos, não chegaremos nunca ao paraíso. Se, entretanto, aceitarmos tudo que há de errado em nós, e ainda assim achar que merecemos uma vida alegre e feliz, então estaremos abrindo uma imensa janela para o amor entrar. Aos poucos os defeitos vão desaparecer por si mesmos, porque quem está feliz só consegue olhar o mundo com amor. Essa força que regenera tudo que existe no universo. No livro, os irmãos Karamazov nos conta a história do grande inquisidor, que repito agora com minhas palavras. Durante as perseguições religiosas, em Sevilha, quando todos que não concordam com a igreja estão sendo presos e queimados vivos, Cristo volta à terra e se mistura com a multidão. O grande inquisidor nota a presença de Jesus e manda prendê-lo. De noite vai visitar Jesus em sua cela e pergunta por que ele havia resolvido voltar justamente naquele momento. Você está nos atrapalhando, diz o grande inquisidor. Afinal de contas, os seus ideais eram muito bonitos, mas somos nós que estamos conseguindo colocá-los em prática. Argumenta com Jesus, dizendo que embora a Inquisição fosse ser julgada severamente no futuro, ela era necessária e estava cumprindo seu papel. Não adiantava ficar falando de paz quando o coração do homem vivia em guerra, nem falar de um mundo melhor quando havia tanto ódio e tanta pobreza no coração do homem. Não adiantava sacrificar-se em nome de toda a raça humana, porque o homem ainda sofria seus sentimentos de culpa. Você falou que todos os homens eram iguais, que tinham a luz divina dentro de si, mas se esqueceu que os homens são inseguros e precisam de alguém, precisam da gente para orientá-los. Não atrapalhe nosso trabalho. Vá embora, diz o grande inquisidor, fazendo desfilar diante de Jesus uma série de argumentos brilhantes. Quando termina de falar, há um silêncio muito grande na cela da prisão. Então, Jesus se aproxima do grande inquisidor e o beija no rosto. Você pode ter razão, disse Jesus, mas meu amor é mais forte. Não estamos sós. O mundo se transforma e nós somos parte dessa transformação. Os anjos nos guiam e nos protegem, apesar de todas as injustiças, apesar de coisas que não merecemos acontecerem conosco, apesar de nos sentirmos incapazes de mudar o que está errado na gente e no mundo, apesar de todos os brilhantes argumentos do grande inquisidor. O amor ainda é mais forte e nos ajudará a crescer. E só então seremos capazes de entender estrelas, anjos e milagres.